Eu acho que nós estamos passando hoje aqui, os moradores conseguiram hoje aqui um momento muito importante, até histórico. Mas nada mais nada menos estamos com um ministro de Estado, um defensor público, para discutir e conversar com a gente, com nós moradores. Isso é importante, é fundamental. Então, dentro do que nós combinamos aqui da nossa estratégia, vai vir 2 moradores, que é a Beth e a Spinelli, fazem parte da comissão, tem outros que fazem parte da comissão, mas aí foi a Beth e a Spinelli, em 2 minutos, eles vão colocar um pouquinho o sentimento deles que eles sentiram, depois o doutor Daniel vai fazer a abordagem, aí depois o doutor Carlos Gabos aí falar, tá ok? A situação aqui, como o senhor já está mais ou menos por dentro, né? Primeiro começou há uns 2 anos com o recebimento de uma carta do INSS se dizendo dono aqui da área. E depois eu recebi uma carta de ordem de despejo. Me senti arrasada com isso. Né? Passei mal, tive que tomar remédio, foi uma situação terrível. E eu acho isso uma coisa assim, muito absurda, como todo mundo aqui, porque quando nós chegamos aqui não existia nada. Aqui só tinha mato, brejo, lama, não tinha iluminação, não tinha asfalto, não tinha nada. Aqui tudo foi loteado, tudo foi vendido, foi comprado, foi pago. E nós, moradores, construímos esse bairro. Esse bairro foi todo construído pelas nossas mãos, entendeu? Agora vem o INSS e se diz dono disso aqui depois de 50, 60 anos. Meu marido tem 65 anos, ele foi criado aqui. Quer dizer, é uma coisa assim absurda isso. Como é que depois de 50, 60 anos aparece um dono? E quem comprou e pagou por isso aqui? Se todo mundo comprou, se todo mundo pagou, tem uma promessa de compra e venda que prova que foi pago. Todo esse sacrifício, iluminação, asfalto, um bairro inteiro construído pelas nossas mãos. Os impostos também, tudo. Pagamos IPTU, pagamos tudo normalmente, como qualquer lugar. Então não é justo agora o INSS chegar e dizer que ele é o dono disso aqui, como ele é o dono disso aqui. E a nossa situação, que compramos e que pagamos. Pessoas aqui que vivem há mais de 50, 60 anos. Se ele é o dono, por que então ele não deixou que isso acontecesse? Ele deveria ter impedido que isso acontecesse. Deixou vender, deixou comprar, deixou construir, deixou passar 50, 60 anos para depois se pronunciar dizendo que é o dono disso aqui. Como fica a nossa situação? Pagar de novo uma coisa que já pagamos? Não tem como, né? O problema maior disso tudo, né, é que tem várias pessoas aqui que moram aqui há mais de 50 anos, 55, 60 anos, que construíram, que lutaram muito para ter o seu canto, sua moradia, para poder dizer isso aqui é meu. Aí vem um órgão e diz que não. Você se sente como? Impotente, incapaz, que foi isso que o INSS fez com a gente. Nos tornou pessoas impotentes, incapazes, com a coisa que eles foram nisso, esqueceram isso aqui. Agora está tudo bonito, é um bairro enorme. Aí eles vêm e dizem que é deles, que nós não somos donos, que nós pagamos a pessoa errada. O problema é nosso. Por que eles não impediram do bairro ser construído antes? Se eles dizem que são donos desde 1957, eles vêm requerer a terra em 2013, que foi a data que eu recebi a carta, em 2013, e eles não sabem nem quem mora na casa, porque eles não mandam a carta endereçada ao proprietário, eles mandam ao morador do número tal. Nós, para eles, somos um zero à esquerda, somos um número tal. E isso a gente não quer. A gente quer continuar com a nossa moradia. Porque nós trabalhamos muito para ter esse espacinho que a gente tem. Muitos de vocês deixaram de comer para poder botar um tijolo na casa de vocês. Que nem eu, que nem a maioria aqui. Porque ninguém aqui é rico. A gente usufrui daquilo que a gente tira do nosso suor.
do nosso trabalho. Infelizmente está acontecendo isso e a gente espera que seja resolvido. Esperamos a nosso favor. Obrigado por tudo. Com certeza. Então agora eu vou passar para o doutor Daniel. A Defensoria Pública da União sempre tem como foco principal os nossos assistidos. Os descabezados, aqueles com quem ninguém para se socorrer, né? Então esse é o nosso foco, essa é a nossa clientela. Então estamos sempre para servi-los. E por essa razão ajuizamos uma ação civil pública, todos já sabem disso, né? Lembro-me que a notícia para mim chegou da seguinte forma: um senhor, uma senhora, parece que infartou quando recebeu uma notificação do INSS. Ajuizamos de pronto a ação civil pública, obtivemos uma liminar, só que essa liminar ela foi reformada. Isso eu falei na última conversa. Já houve um recurso, esse recurso será julgado nesta semana. Eu estou dando uma satisfação aos senhores no plano judicial, tá? Por hora o desembargador afirmou: olha, o INSS realmente tem a propriedade e pode ajuizar uma ação judicial individual para cada um para retomar a propriedade, tá? Essa é uma realidade. Eu já falei, não vim aqui para vender sonhos. Tem que ser cristalino com os senhores, ok? Só que esse recurso vai ser julgado, a gente acredita que vai reverter essa decisão de novo. Depois desse tribunal, que é o Tribunal Regional Federal, ainda temos o STJ, o STF. É uma briga que pode se arrastar, a não ser que administrativamente o INSS adote alguma medida no sentido de dar titularidade para os senhores. Isso a gente vai ver agora, a gente vai tentar visualizar essa solução com o senhor ministro. Quando um ministro sai de Brasília para vir numa comunidade, num bairro do Rio de Janeiro para dar uma satisfação, olha, eu desconheço uma situação dessa. É muito difícil ele sair do seu gabinete, né, tirar a agenda dele, que é extremamente complexa, complicada. O ministro ele tem uma capilaridade nacional, são muitas demandas. Então a gente espera ouvir coisa boa. Os senhores não concordam? Né? Com certeza. Então, por essa razão, então, a situação atual é essa. Agora, na minha visão jurídica, eu acho difícil o INSS levar avante a retomada de tantos imóveis. Primeiro, porque os imóveis não estão atrelados aos fins institucionais do INSS. Não é um grande terreno vazio onde o INSS poderia construir um imenso posto, né? Eu não consigo visualizar isso. Outra, retirá-los daqui é criar um problema social, porque não tem moradia para todo mundo aí fora. Não vai ter moradia para todo mundo aí fora. Então é um fator de desagregação familiar. Assim, o bairro foi formado, famílias foram formadas, filhos, netos criados, e de uma hora para outra eu vou desagregar tudo isso. Então são vários fatores que eu quero acreditar que o INSS não vai avante com esse propósito. A gente sabe também muito bem que o administrador na outra ponta fica com a faca no pescoço, porque ele tem uma lei sobre ele que aponta: olha, os imóveis são do INSS, faça uma varredura, identifique todos os imóveis, né? Mas a gente tem que organizar a casa. Isso acontece. O administrador não age por vingança, não. Isso acontece. Mas entre a propriedade do INSS e vocês que estão há mais de 5 décadas aqui, né? Como o INSS nunca se comportou como proprietário, e é uma verdade, né? Sempre ficou de costas para a sua propriedade, não pode, depois de décadas, surpreendê-los. Essa é a visão da Defensoria. E por essa razão estou aqui. Os senhores têm um compromisso comigo. A guerra de vocês passou a ser minha guerra até o final. Isso aí não vai abrir mão. Tá bom? Vou passar a palavra agora ao senhor ministro de Estado. Muito feliz com a presença dele aqui para dar uma satisfação, sobretudo apaziguar, passar paz para o coração de vocês, que eu acho que é o que vocês precisam, né? O ser humano que é sem paz, ele fica preso na sua própria mente, é ou não é? Né? Então a ideia é essa, tá bom? Um abraço. Nós acreditamos no senhor. Eu só queria, só de passar para o ministro, dizer que eu também, comum com o que o senhor está falando, também nunca tive essa oportunidade de estar com a comunidade, com a nossa comunidade, conversando com o ministro de Estado que vem aqui ouvir, falar, prestar conta de uma particularidade dessa comunidade aqui como um todo. Então, vamos agora ouvir o nosso ministro Carlos Gabras. Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Primeiro, antes de fazer as considerações e fazer um relato sobre o assunto, eu quero dizer para vocês que esse bairro aqui tem sim dono, e o dono deles é vocês. Só pra gente, antes de vir para cá, e é verdade, eu tinha várias outras agendas, mas eu só contar um pouquinho da história. Eu sou servidor público de carreira, eu estou no INSS há 30 anos. Não vou dizer que é por acaso que eu cheguei a ministro,
Eu fui ministro do governo do presidente Lula e sou o vice-ministro do Garibaldi, que é o nosso ministro da Previdência, que está afastado agora, por isso eu estou ministro interino. Mas já fui ministro do presidente Lula em 2010. E o presidente Lula nos ensinou uma coisa muito valiosa, que o Estado brasileiro, ele tem que servir para o bem-estar das pessoas, não para causar prejuízo, não para causar discórdia, para causar infelicidade. Ele tem que funcionar para causar a felicidade das pessoas. Então, eu tenho muita tranquilidade, me sinto muita vontade de vir aqui, porque já fiz isso várias vezes. Primeiro, outra coisa que o presidente Lula nos ensinou também, é que a gente passa pelo poder, e o poder ele só serve para nos dar responsabilidade. Então, a gente quando passa por um cargo de relevância, a gente tem que ter claro o seguinte, não muda nada. A gente continua comendo, dormindo, acordando, vivendo, a gente tem família, a gente tem filhos, e é isso que nos torna cidadãos comuns como qualquer outro. Então eu resolvi vir aqui exatamente porque fiquei imaginando o que estava passando na cabeça das pessoas ao receber uma cartinha dizendo que vai ter que se desocupar, uma casa que deu a vida inteira para construir, é onde tem a família, onde tem os filhos, onde quer criar os netos muitas vezes. Então essa foi a minha preocupação. Eu fui orientado, inclusive pela consultoria jurídica, disse, ministro, não vai lá não, porque está próximo da eleição, as pessoas vão acabar entendendo que o senhor está indo para a campanha e tal. Isso aqui não tem absolutamente nada que ver com campanha. Eu vim aqui porque fui instado, fui demandado pelas agruras, pela preocupação que vocês estavam passando, e resolvi enfrentar o risco de alguém entrar com alguma ação contra mim depois, porque vim fazer campanha. Mas não estou aqui absolutamente por qualquer outro motivo, senão para tranquilizar vocês. Porque eu vejo como eu estou de fora, eu vejo o problema com uma facilidade grande de resolver. Gente, não tem outra solução. O INSS não vai tomar casa nem terreno de ninguém. Não tem outra solução. Muito bem, ministro. A casa, os imóveis são de vocês. Nós vamos ter que encontrar uma solução administrativa, porque de fato a escrituração é do INSS. E vocês sabem por que nós entramos, que eu digo a instituição, eu nem sabia dessa ação, mas a instituição entrou com a ação porque o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União nos cobra, e o doutor Daniel sabe disso, uma posição sobre os imóveis, porque os imóveis, eles são do Fundo do Regime Geral de Previdência. Lá quando o IAPAS comprou com o objetivo de investir o dinheiro que é dos aposentados. Então, em tese, esses imóveis seriam para pagar a aposentadoria. Tá? Mas o INSS nunca lançou mão, nunca quis vender, alguém loteou e vocês compraram. Né? Vocês são compradores de boa fé. Eu não sou advogado, mas qualquer sensibilidade, qualquer pessoa de mínima sensibilidade consegue perceber isso. O comprador de boa fé não pode ser penalizado, e vocês não serão penalizados. Nós vamos encontrar uma solução que eu ainda não sei qual é, tem várias. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês eu já fiz em vários imóveis. Em São Paulo tinha uma ocupação que era histórica num prédio, que era mais ou menos a mesma coisa. Morava lá 112 famílias. Eu entrei no prédio muito depredado, muito ruim a situação de risco. Eu entrei no prédio, fiz uma assembleia com os moradores e a gente resolveu o problema. Na Vila Ipiranga, em São Paulo, também, a Vila Monumento, no bairro do Ipiranga, tinha uma ocupação grande também. Num prédio que o INSS começou a fazer uma agência, largou lá o esqueleto, as pessoas foram lá e moraram, não tinha onde morar, e era movimento de sem teto. O prédio era inadequado, as condições eram inadequadas, mas eles já moravam ali há anos. A gente conseguiu entrar e resolver também. Tá? A mais simples que eu acho, não sei se será essa, viu gente? Não é nenhuma promessa, para tranquilizar vocês. A mais simples é a gente declarar isso aqui uma zona de interesse social e a própria prefeitura adquirir do INSS a área e regularizar a titulação para vocês. O que não pode, o que não vai acontecer, doutor Daniel, é o INSS entregar a escritura para vocês como se fosse uma doação. Isso não pode, a lei não permite. Tá? Mas nós vamos encontrar uma forma de que ela dá a volta, ela passa em outro lugar, ela pode passar na Secretaria do Patrimônio da União, ela pode passar na Prefeitura, a gente acha um jeito. Mas vocês não receberão cartas
Vocês não receberão intimação, esqueçam isso. O INSS, agora que a gente soube, o INSS está desautorizado de entrar com qualquer ação. Se precisar ir falar no Tribunal de Contas, eu vou. Se precisar ir falar com o Ministério Público, eu vou falar. O Daniel me ajuda, nós vamos falar, porque não é possível. E eu vou levar este caso ao conhecimento da presidenta Dilma. Eu tenho absoluta convicção que ela vai me dar todo o suporte, vai me dar toda a condição de resolver esse problema, tá? Então, eu não quero me alongar, eu sei que vocês têm coisa para fazer. Pode perguntar. Aqui a maioria está incluída Boa noite. Aqui a maioria está incluída dentro da ação civil, só que o meu caso é particular, porque o INSS entrou com uma emissão de posse antes da ação civil pública. Então, eu fui excluída dessa ação civil pública. Então, eu gostaria de saber se eu também vou ser abrangida nesse benefício. Gente, olha, a ação civil pública foi uma boa iniciativa da Defensoria, mas esqueça a ação civil pública. Não precisa de ação civil pública. Agora aqui, quem está falando é o ministro de Estado da Previdência, dizendo o INSS é subordinado ao Ministério. Eu estou dizendo para vocês, não precisa se preocupar. Não haverá ação de despejo, não haverá ação de reintegração, seja ela por conta da ação ou não, porque a ação hoje... Não, nós vamos segurar tudo isso aí, pode ficar tranquilo. Tá? Se houver alguma movimentação que a gente não saiba, eu vou pedir para você procurar a gerência do INSS. O Lenilson, vem cá, Lenilson. O Lenilson é o diretor do INSS, o presidente do INSS estaria aqui hoje com a gente. Ele tinha uma outra agenda fora, mas mandou o diretor, que é abaixo do presidente. É o diretor de Orçamento, Finanças e Logística, é o responsável pelas áreas, é o responsável por todo esse assunto. Então o Lenilson vai ficar aqui incumbido de conversar com qual gerência que é aqui? Alexandre. Então o Alexandre de Irajá, o Lenilson vai falar direto com o Alexandre, eu falo também, não tem problema. Se alguém aqui receber qualquer papel, se sentir ameaçado em relação à sua residência, à sua propriedade, procure o Alexandre, ele vai imediatamente entrar em contato conosco e a gente entra no circuito. Tá? Mas só para encerrar, gente. Ministro, sim. Meu caso também é o caso dessa moça aqui. Sem problema. Entrar na justiça para se defender. Gente, não precisa contratar advogado. Não, já foi. Já está em trâmite. Mas não tem problema, nós vamos brecar tudo isso. Tá? Essas ações nós vamos mandar suspender tudo, porque vai entrar. Agora não tem divisão. Tá? É o conjunto todo. Só que o INSS não é dono de todo o bairro, viu, gente? As áreas que o INSS é dono, eu respondo. Eu não sei quem é dono das outras áreas. Com certeza. Só que como o juiz foi prevento, porque ele tomou conhecimento da nossa ação antes da ação civil pública... Vocês são da área do INSS? Sim. Então relaxa. Não põe. Em relação ao INSS, não haverá ação de reintegração, de notificação. Esqueça. Nós vamos brecar tudo isso. Em relação às outras áreas, eu não posso responder nem de quem são. Tá? Se for área pública federal, eu posso ajudar também. Eu posso, na minha conversa com a presidenta, eu posso dizer de quem é a área e pedir para fazer um bolão, fazer uma solução só. Tá? Agora eu preciso saber, depois, se o Daniel, você sabe, Daniel? O Daniel vai me passar os proprietários das áreas e aqui eu quero assumir um compromisso com vocês. Não é de ministro não, tá? É de ser humano para seres humanos, tá? Esta é minha briga. Eu vou trabalhar até resolver, porque eu já resolvi várias outras. Eu tenho uma absoluta convicção de que ninguém veio aqui na Terra a passeio. Ninguém está aqui a passeio. Tá? A gente está aqui para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa existência e melhorar a dos outros. Eu tenho isso muito claro comigo e essa vai ser a minha briga aqui no Rio de Janeiro, essa vai ser a minha briga. Tá? Então, podem contar comigo, podem retomar as suas vidas, voltem para suas casas. E podem contar com a nossa ajuda, com a ajuda da Previdência Social para resolver esse problema, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos vocês.